Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bruna Coque e está começando mais um Conectando Mundos. Aqui é mais um espaço de diálogo do mundo da Coque para conectar cada um dos nossos alunos e trazer para você as histórias de quem vive o nosso mundo. Antes da gente começar, eu quero dizer que o nosso mundo está de portas abertas para você, que para que quer saber mais informações, é só abrir o WhatsApp que está aqui na descrição, que o nosso time pode te contar o que a gente tem feito do lado de cá pelos nossos alunos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre uma brasileira que se mudou para os Estados Unidos, que já mudou a vida dela em pouco tempo, que o inglês tem um peso aí nessa mudança, a nossa aluna Juliana Kabayashi. Ju, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Oi, gente. Eu que agradeço. O prazer é meu de estar aqui gravando, no intuito de mostrar um pouco o que é o inglês na vida dessa pessoa que nunca tinha pensado e nunca tinha saído do Brasil e agora está vivendo, é, vamos dizer assim, na guerra, né? Na Tô guerra, de eu adorei. Exatamente. Estou no de frente, estou no pelotão da frente e não tem para onde correr. Ju, onde você Obrigada. está morando hoje? Desculpa, onde você está morando hoje? Atualmente eu estou morando na Geórgia, nos Estados Unidos, mas eu já venho da Califórnia, já estou completando aqui 2 anos de Estados Unidos, mas 2 anos assim, fora do Brasil, nos Estados Unidos. E de onde você veio? Eu vim de Palmas, Tocantins, minha Palmas, maravilhosa, nascida e criada. Eu tô com essa frase na cabeça em inglês, tá? Mas tudo bem. Nascida e criada em Palmas, Tocantins, na capital mais nova do Brasil e mais incrível. Ah, eu sou suspeita para falar sobre isso também. Ju, mas já pegando esse gancho aí, por que que essa frase do nascida e criada tá na sua cabeça? Ah, é um processo, né? Um processo assim de com o nosso mundo, com o inglês, eu tive que aprender a me apresentar em inglês, a falar muitas coisas em inglês, né? Não tem como eu chegar para alguém e me apresentar, alguém que eu queira conhecer, amizades novas, se eu não souber pelo menos o básico, né? De me apresentar e tudo. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim: eu não vou trocar as palavras de português para inglês, não vou. Não tem acontecido isso. Só que, como a minha mente está muito condicionada a usar essa apresentação, eu estou aqui na cabeça. Calma, peraí. Eu estou pensando em inglês e falando em português. Aí já entrou num outro cenário da vida do inglês. E tá vendo? Aí me diz uma coisa, Ju, você imaginava que isso poderia acontecer? E só assim para dar um contexto para vocês. Ela tem assim decorado, memorizado na cabeça dela a história dela em inglês. E aí em inglês ela usa o nascida e criada. Então é por isso que ela já trouxe ali no português. Agora me diz, Ju, você imaginava quando você estava aqui no Brasil que isso ia ser possível para você, você trazer do inglês para o português dessa forma? Como que era a tua realidade com o inglês daqui antes de ir? Mulher, eu acho que Mulher. mulher, mulher, acho que é a realidade de quase todos os brasileiros, assim, que ainda não saíram do Brasil e não têm essa experiência, né? Eu estava conversando com uma amiga mesmo hoje e falando. Na minha cabeça, eu nunca cogitei estar morando nos Estados Unidos. Eu vi em filme, assim, os filmes e tal, mas não era uma coisa que passava na minha cabeça assim, um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Nem era um sonho, assim, de consumo, sabe? Daqueles que você fala assim, daqui 10 anos quero estar morando nos Estados Unidos. Então, o inglês, para mim, era uma coisa assim, o contato que eu tinha com o inglês é com a música. Eu sou apaixonada em música internacional e desde muito novinha ali escutando Avril Lavigne, vários Linkin Park, assim, eu decorava as letras, mas eu não sabia cantar, assim, eu não sabia qual palavra que eles estavam falando, nem sabia o que significava aquela palavra. A minha mãe até brigava comigo, filha, não escuta esses trem que você não sabe que você está
Você está cantando aí com emoção, mas não sabe o que está falando. Então, assim, o inglês para mim era aquilo ali, música internacional e aquele inglês da escola, né? Verbo to be, que assim, a gente fazia as provas para passar, mas nem, né? Nada de inglês. Então, eu já sabia assim, o hi, hello, good morning. Hoje eu falo certo, né? Mas antes não falava. É, então, assim, o inglês era isso. Era muito longe essa realidade para mim. Eu não tinha o interesse de estudar inglês, até porque, assim, na minha cabeça, eu nunca vou sair do Brasil. Para que eu preciso do inglês? E também, eu acho que da época que, agora que eu completei 30 anos, mas da época que a gente era adolescente, que eu era adolescente, e estava prestes a entrar na faculdade, eu ainda não tinha essa ambição de, eu preciso do inglês para me profissionalizar. Eu sou formada em administração, eu tive um cargo muito de gerência no Brasil, mas não era uma coisa que eu precisava, porque era uma empresa local, então assim, não era multinacional, então eu não precisaria. Se não fosse esse capítulo da minha história. Esse pequeno capítulo, assim, né? Esse, Detalhes. esse chapter. Ai, ai. Engraçado que quando você falou da sua mãe, eu consegui imaginar a Adriana aqui entrando na tela assim, ô, minha filha. Não, ela falava muito. Às vezes eu comprava umas roupas assim, escrito em inglês. Você sabe o que que significa isso? Porque você está usando, está estampado. Ela era bem Opa. assim. Ô, Ju, mas aí me conta, olha só. Então, não era um plano, não foi uma coisa assim desenhada, um sonho de 10 anos atrás. Uma hora você bateu o pé ali e falou: opa, vou para os Estados Unidos sim. Como é que foi essa jogada de inglês entre a decisão, entre a passagem comprada, entre o vou, fui, não vou, já fui? Olha, até hoje, sabe aquele negócio assim, o que se passa na cabeça dela? Até hoje, assim, eu não lembro de verdade quando virou essa chave. Porque até uma semana, duas, assim, que eu estava aqui nos Estados Unidos, parece que eu estava em choque, assim. Eu não acreditava ainda que isso estava acontecendo comigo. Então, a única coisa que deu para eu estudar, primeiro eu estudei para passar na imigração, né? Isso eu acho que é o primeiro passo de qualquer imigrante, seja brasileiro, né? Seja qualquer imigrante que não fale inglês, eu acho que esse é o primeiro passo, de estudar o que que você vai falar na imigração, porque eles vão perguntar coisas em inglês. Pode ser que tenha alguém ali que fale espanhol, mas é muito difícil. E o espanhol, para mim, hoje, eu posso falar. Quando a pessoa fala assim, espanhol ou inglês, eu prefiro inglês. Porque Opa! tem porque tem muitas palavras em espanhol que eu não conheço, o meu ouvido não está acostumado, entendeu? Então, assim, é claro que eu ainda preciso avançar muito mais no inglês, mas as palavras, assim, cotidianas do dia a dia, eu entendo muito melhor em inglês do que em espanhol. Espanhol, para mim. E aquela coisa de não, espanhol eu falo, claro que eu falo espanhol, não é assim, não, Ju? Ah, não, 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 não. Não, aí, quando alguém quer falar em espanhol, eu já misturo português com inglês, O espanhol, triângulo coloco dos idiomas. português que não tem nada a ver, mas puxa sei lá, alguma coisa para fazer que se transforme em espanhol. Então, eu prefiro não falar espanhol. Assim, tem algumas situações, por exemplo, numa situação, por exemplo, de saúde, que eu não vou conseguir falar 100% em inglês, aí eu prefiro que seja espanhol, porque aí pelo menos eu consigo, assim, assimilar algumas palavras técnicas, né? Mas no dia a dia. Uh-uh. E faz E todo aí, sentido, porque você está com muito exato. contato com o inglês, né? E tá, eu quero saber a hora que você chegou a esse pedaço que você estava em choque. Você você porque assim, tem uma coisa que é inevitável. A gente vai tomar o primeiro tapa na cara de alguma forma. Você teve o seu aí? É uma lembrança? Gente, não é tapa na cara, um burro, assim, um pontapé.
A gente nem pergunta se teve, a gente pergunta como foi. Exatamente. Como foi? Assim, foi. Eu entrei em estado de choque. Eu, assim, eu estudei as perguntas da imigração e como responder. E aí teve até uma hora lá nas perguntas da imigração que o cara ele estava falando em inglês e aí ele ficou rindo porque ele perguntou assim, da onde que eu era. Só que na minha cabeça era tipo assim. Eu nem sei, mas eu falei assim, Estados Unidos. Ele, não, não, da onde você? Ô, Da onde você moça! tá aí? Aí ele começou a rir, levou numa boa, tal. Mas assim, eu fiquei muito nervosa nessa hora e foi super decorado. Agora, quando eu pisei o pé aqui, de fato, nos Estados Unidos, que ele falou que eu era bem-vinda nos Estados Unidos e deixou eu entrar, é, eu já fiquei assim, meu Deus. Meu ouvido começou a escutar inglês e eu não acredito. Eu entrei assim, em estado de choque mesmo. E aí, o primeiro contato de verdade com o inglês foi no mercado. Oh, God. Mercado, oh God. O mercado foi um tapa na cara, assim. Na verdade, todos os lugares que eu fui durante a primeira semana, não, eu arrisco até dizer que, assim, durante uns 6 meses, eu fiquei meia perdida. Eu não queria falar hi com ninguém, não queria, eu andava de cabeça baixa, porque eu não queria que ninguém falasse comigo nem oi, porque senão ia começar a falar e eu ia ficar mais desesperada ainda. Então, esse primeiro contato no mercado foi um pontapé para mim. Teve a história da atendente que estava no caixa. Eu cheguei no caixa para passar as compras e aí ela perguntou se eu queria sacola. Só que, tipo assim, eu sabia o que que era sacola, mas sabe aquele negócio assim, meu Deus, será que eu tô sonhando? Será que eu tô sonhando? Não sei. A única coisa que eu falei, não falo inglês. Aí é que ela começou a falar, 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 e eu paralisei assim, o povo da fila do mercado, tudo olhando, e eu, meu Jesus amado, e agora? Aí meu marido, que hoje é meu marido, veio, me ajudou. Meu marido, ele fala inglês, ele já estudou do Brasil, então ele quando ele veio para cá, ele já sabia falar. Ele não sabia, assim, algumas palavras ele não entendia porque ele não tinha um contato de rua, né? Um contato de verdade que se tem aqui. Mas para ele era muito mais familiar, porque ele tinha estudado numa escola de inglês e desde pequeno, né? Então, para ele foi tranquilo. Aí ele ouviu essa gritaria da mulher, a mulher estava gritando mesmo. E aí ele veio, ele, o que está acontecendo, tal. Aí ela falou, não. Aí ela falou assim: como que a pessoa vem para os Estados Unidos e não fala inglês? A primeira coisa que ela falou foi isso. Eu não entendi nada, né? Porque eu não sabia. Eu só falei assim, amor, fala aí, porque eu tô aqui desesperado, quero ir embora. Terceiro dia dos Estados Unidos, quero ir embora, pelo amor de Jesus. Oi, mãe. Oi, mãe, tô voltando. E aí ele perguntou para ela, que por sinal não era americana, era uma. Eu acho que, se eu não me engano, ela era de El Salvador. Porque eu costumo falar que todo mundo fala espanhol é mexicano, mas não é, né? Mexicano. Aí você descobre que o México tem 40 países do lado quando você É, chega aí, né, Ju? aí, mas ela foi muito grossa, assim, eu acho que também porque estava de noite, ela deve que estava cansada de um dia estressante, mercado, atendente de mercado e tal, mas ela foi super grossa em relação a isso, e aí o meu esposo até perguntou, mas você fala todos os idiomas? Aí ela, não. Aí ele, então, você não pode exigir isso de uma pessoa, sabe? E aí ela, não, desculpa, tá? Falou desculpa e ficou tudo bem. Mas esse primeiro contato, assim, para mim, foi muito difícil. E nos primeiros 6 meses foi assim: toda pessoa que falava comigo me dava um branco, às vezes eu até sabia o que era, mas eu paralisava, eu ficava com medo, eu tinha uma trava muito grande.
e não queria. E assim, eu não cheguei aqui estudando inglês, né? Eu estudei o que tinha que falar na imigração e pronto. Mas eu cheguei zero, zero inglês mesmo, assim, de não saber me comunicar, não saber responder, não saber só falar I don't speak English, não falo inglês, não falo inglês e pronto. Engraçado, né, Juju? Porque eu consigo sentir de cá, assim, a frustração que deve ter sido chegar num país novo, não conseguir ali trazer o que você queria para a moça, porque a Ju é uma pessoa muito simpática em português, ela é muito educada em português. Então, é um tratamento diferente do que ela faria com uma moça que trabalha no mercado, 9 horas da noite que fosse, em português, né? Então, eu acho que eu sinto de cá a sua frustração, assim, consigo imaginar a cena de você assim, ó, Exatamente. mas me conta, olha só, você falou assim que você não chegou estudando. Então, deixa eu entender. Teu processo foi, você estudou para imigração, passou na imigração, beleza, check, respirei. E aí, como é que é esse gap para você como é que é o inglês nesses 6 meses que você fala, está citando 6 meses, para a gente tentar entender aqui como foi. Então, esses primeiros 6 meses, o nosso mundo ainda não era nosso mundo, Não era verdade. não era nosso mundo, era só a teacher Bruna Koch. É, eu não lembro assim ao certo como foi, quando começou, mas eu sei que teve um start durante esses 6 meses que a gente estudava juntas assim frases para eu me virar no dia a dia. No Brasil, eu era uma pessoa muito independente. Tipo assim, eu pegava o carro e ia resolver minhas coisas, tudo. Resolvia coisa para minha mãe, para meus irmãos, para meu pai, para todo mundo. Eu era a pessoa que resolvia. Então, eu já estava começando a ficar muito agoniada aqui em relação a, meu Deus, eu não consigo me movimentar, não consigo ir no mercado. O mercado ainda tem uma coisa, assim, um bônus, porque tem o self-checkout, que você passa suas compras sozinho, não precisa falar com ninguém. Mas eu precisava pelo menos entender o que que o monitor estava falando, ou então me comunicar com alguém. Vai que eu chegasse no mercado e não conseguia encontrar algo que eu quisesse, como que eu ia me comunicar? E eu sempre tive uma questão assim de trava com o tradutor. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que falam pelo tradutor até hoje, assim, tá 5, 10 anos aqui, fala pelo tradutor, e não acho que seja errado, mas eu não me sentia confortável de chegar e colocar o celular na cara da pessoa para ela falar e o tradutor transcrever para mim e depois eu transcrever, entendeu? Então, assim, durante esses 6 meses, eu acredito que eu tive uma trava de vergonha, de medo, de insegurança, mas também eu ainda não tinha me encontrado em como estudar, sabe? Aquele negócio assim, eu sempre fiz várias dietas, mas nunca tinha feito uma reeducação alimentar para realmente dar certo. Então, assim, esses primeiros 6 meses foi exatamente isso, foi redescobrir não, né? Porque eu não tinha nem descoberto, mas foi descobrir como fazer isso dar certo. E aí foi quando a gente começou a estudar frases completas, né? Eu acho que deu muito certo por isso, porque você não tem que estudar 100% tudo, desde o zero até o 100, né? Por exemplo, como que gramática, como eu começo a falar. Porque se eu fosse estudar numa escola, acredito que seria assim. Eu ia começar, ia me frustrar, porque eu não ia conseguir me desenvolver, conversar, me comunicar. Então, eu acho que o início foi, eu não me lembro ao certo quando, mas eu sei que foi assim, frases prontas. Por exemplo, oi, tudo bem? Licença. Sim. Por favor, você pode me dar um café? Sei lá. Você pode me dizer onde fica isso?
você pode me mostrar onde fica o banheiro? Essas coisas assim. E aí eu fui perdendo o medo. E isso vem muito do que você falou sobre independência. Chega uma hora que começa a dar um incômodo. Nós que somos completamente independentes, que eu faço as minhas coisas, faço os meus corres, é muito difícil. É, de novo, frustrante você querer ir ao mercado, o carro está aqui, a chave está aqui, o dinheiro está no cartão. O que que falta? Então, assim, são situações e situações que vão dificultando cada vez mais isso. E aí, Ju, eu deixo até tem uma coisa que eu respeito muito em você, que é o fugir do acomodar. A Ju, desde o começo, ela olhava para as pessoas que estão aqui há 5 anos. Então, gente, elas estão aqui há 5 anos e não falam. Sempre foi um absurdo para a Ju escutar esse tipo de frase. Ela sempre trouxe para nós como assim eles não falam? Como que eles conseguem? E, Juju, eu acho que eu entendo muito disso justamente por isso. A picadinha que a gente tem do se eu sou independente, por que que... Não, pera, vamos resolver. E aí, vou até abrir um parênteses. Eu tô com um coceirinho aqui, meu Deus. E aí, vou até abrir um parênteses aqui sobre isso, no caso da Ju, pensa comigo, a Ju, ela precisava de resultado. Ela estava num momento que ela tinha muita informação da vida pessoal dela. Então, se ela tivesse uma frustração ali, ela ia começar a pegar raiva, asco do inglês. Então, o que que a gente fez? A gente tratou a Ju ali naquele momento com uma prioridade. Então, qual é a primeira frase que ela precisa? Oi, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de um cappuccino. Eu acho que foi uma das primeiras frases que ela aprendeu. E não foi, Ju? Sim, apaixonada por café, né? Apaixonada. Gente, e aí ela foi a coisa mais linda de ver ela chegando, dando oi, bom dia. Eu gostaria de um cappuccino. Parece simples, só que você tem que ir lá lidar com a pessoa e com a pergunta que ela vai te fazer, porque não é só aquilo, vem o tamanho, vem a cor, o sabor. Nem me fale. Mas enfim, Juju, respeito muito isso que você fez do não se acomodar. E aí deu o start, né, Ju? Aí começou, deu o play ali, e eu gostei demais do que você falou sobre reeducação alimentar. Eu achei sensacional a comparação. E aí, você acha que você começou a sua reeducação com o inglês ali? Como é que foi esse processo da reeducação para você? O que que mudou? Nossa, eu me recordo assim que foi uma mudança, como as pessoas falam assim, da água para o vinho. Foi da água para o vinho. É claro que eu não saí assim do 0 para o 100, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de, igual você falou, de resultado, de marcar o concluído, de ir para a próxima etapa, de atingir um próximo nível. Então, quando eu consegui falar a minha primeira frase, nossa, foi assim uma conquista muito grande. E eu sou uma pessoa que também eu fico muito feliz com as pequenas conquistas. Eu acho que a gente tem que aprender a dar esse valor que a gente merece em relação aos nossos dias, em relação a cada degrau que você sobe, a cada dia que você sobe um degrau, você tem que reconhecer isso. E eu acho que um papel importante que aconteceu comigo foi realmente isso, de, de assim, conseguir soltar a primeira frase e falar, "Ah, agora vai." E É alguém claro que responder, imagina que coisa, alguém respondeu a coisa que eu falei. responder e eu consegui entender ali mais ou menos, que até hoje eu não estou 100%, mas é, eu acho que o legal da gente dar esse start em relação à reeducação alimentar, ou inglês, ou qualquer outro objetivo da sua vida, qualquer outro obstáculo, é realmente isso, de você, nossa, eu consegui essa etapa, vamos para a próxima? É claro que no meio do caminho tiveram vários obstáculos, assim, que às vezes é o que a gente fala do corpo, né? Efeito sanfona. Teve momentos no inglês que eu dei uma engordadinha, teve um momento que eu emagreci. Então, assim, mas a partir do momento que eu respirei e falei, não,
um passo de cada vez, aí começou a dar certo, sabe? A não se cobrar demais também. E eu falo assim das pessoas que estão aqui há 5 anos e que talvez não falam, mas talvez é porque elas não tiveram a mesma oportunidade que eu tive também. Né? Eu não estou falando como um julgamento, mas aquilo ali para mim era uma coisa assim. Não tem como eu ficar 5 anos aqui e não saber me comunicar, sabe? Fazer um pedido no drive-thru. Então, assim, é muito difícil, né? Mas demorou também para vir esse estalo, esse não quero me acomodar, quero sair da minha zona de conforto. E teve outros momentos que eu estava na minha zona de conforto também no inglês. Bruna que sabe, a Bruna sofreu com essa aluna aqui. Tinha dia, vou contar para vocês. Tem dia. Eu gosto muito da comparação com a academia, mas eu nunca tinha escutado essa comparação com a reeducação alimentar e eu gostei demais. Tinha dia que a Juliana queria comer doce e achar que tá tudo bem, o dia inteiro comer açúcar. O problema não é comer açúcar, o problema é achar que tá tudo bem. Então a gente está aqui, o nosso papel é falar assim: oi, fofa, vamos conversar, deixa eu dar um sacode aqui. Exatamente. E não é bacana. Não é bacana para a gente, não é bacana para quem escuta, só que é necessário. E aí, quando você balança, dá esse sacode com direcionamento, com cautela, mostrando que isso não dá agora, mas a gente precisa fazer isso. O que que você acha? E tendo esse feeling de que Juliana é uma pessoa, ela tem uma vida pessoal, ela estuda, ela faz, ela tem um dia muito puxado, então ela tem um marido, como que a gente imagina o que está acontecendo do lado de lá, né? Então, eu acho que com você, Ju, a gente teve esse feeling de que sim, a gente vai sacudir, só que a gente dá, sabe a lógica do, peraí, vou dar, mas vou soprar? Sim, verdade. Eu acho que é muito essa estratégia que você usa, Bruna, em relação a isso que eu ia falar agora, em relação, existe um ser humano, você é um ser humano, e do outro lado você também está ensinando uma pessoa que tem emoções, mulher ainda, né? Emoções, que tem emoções, que tem várias coisas envolvidas. Então, essa estratégia que você usa, além do amor, claro, né, intenso por ensinar, você reconhece que até como, sabe, bater, né, vamos dizer, até como bater, Exato. você sabe como chegar ali no pontinho e falar, olha, não tem que ser assim, não dá certo assim. Você tem o conhecimento, você sabe qual estratégia usar, e eu acho isso muito interessante, assim. Mas a pessoa que está estudando, eu acho que todos os alunos devem passar por isso, que chega um momento, tem uma frase que uma pessoa fala que eu gosto muito de usar. Você não é uma criança mimada para ter tudo que quer na hora que quer, entendeu? Então, assim, eu não quero ser mimada. Só que você sabe que aqui do outro lado o aluno tem os seus altos e baixos e a rota que você faz é de acordo com os altos e baixos, é de acordo com o tempo que a pessoa tem para estudar, é de acordo com o que a pessoa está vivendo no momento. Para que eu vou aprender algo que não está no meu cotidiano agora? Só para me frustrar? Porque eu não vou conseguir ler o livro, chegar no último capítulo sem entender lá para trás, né? Então, assim, eu preciso de uma etapa, eu preciso de rotas que me deem essa adaptação, de me reeducar. Ai, hoje eu não consegui estudar? Não, amanhã você tem essa oportunidade, sabe? Eu acho que a nossa geração ela é muito do imediatismo, né? É muito do agora, agora, se não for agora, se eu não estudar, sabe, agora não dá certo e tal. E eu acho que isso também vale para a reeducação alimentar. Não é porque você comeu um dia inteiro de açúcar que amanhã você não pode recomeçar. E não precisa ser segunda.
pode ser domingo, pode ser sábado, pode ser sexta, né? Eu acho que essa questão da maturidade mental em relação a isso é que dá um sentido a mais para você realmente querer buscar um inglês melhor, uma vida saudável melhor. Eu acho que isso tudo começa na mente. Mas em quem você aposta para estar com você nessa caminhada também vale muito, né, a caminhada. Com certeza. Nossa, Juju, eu tenho inclusive uma tatuagem aqui, gente, que fala Enjoy the journey, aproveite a caminhada, né? Porque no final do dia, eu e a Ju, a gente se dá muito bem justamente por isso, porque esses valores são muito parecidos. Isso de aproveitar a caminhada, gente, o destino. Vamos conversar, Ju, qual que é o destino? Porque eu sou professora de inglês há 10 anos e eu estou estudando inglês ainda. Qual que é o destino? Aonde que a gente vai chegar? Uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, que tem inglês como a primeira língua, ela vai para a escola estudar inglês. Então, no final das contas, tudo isso, Juju, que você percebeu e ressaltou sobre maturidade emocional, talvez a Juliana de 2 anos atrás, quando estava aqui, ela não tinha entendido o que era ainda. Não tinha, né, Ju? Não, eu já tinha entendido em outros aspectos, mas eu costumo dizer que depois que eu vim para cá, eu recomecei uma vida. Assim, eu tive que, sabe, um bebê engatinhando, eu tive que reaprender a viver no mundo aqui, porque é diferente, você não tem as pessoas à sua volta, assim, é claro que você faz amigos e tudo, mas, e hoje a minha família é o meu marido, mas eu saí da minha zona total de conforto, onde eu era a pessoa que resolvia os problemas de muita gente, da empresa, inclusive, que eu era gerente. Então, assim, eu tive que recomeçar, reaprender, me adaptar. Então, eu costumo dizer que Juliana de 2 anos atrás tinha outros desafios no Exato. Brasil, com a minha língua materna. Era muito mais fácil discutir em português e também elogiar em português. É, sim, quando eu estou muito emocionada, eu quero me expressar, eu consigo me expressar melhor em português, com toda certeza. Mas agora eu tenho uma maturidade também que eu não tinha há um ano atrás, né? Estilo JK, né? 20 anos em dois. De anos em dois, exatamente. É isso mesmo. Ô, Ju, mas e aí? A gente falou desse processo todo, a gente, inclusive, muito obrigada. Para mim é um elogio enorme, gigante, assim, para mim e para o mundo todo aqui, o reconhecimento de que a gente ressalta a pessoa. Eu, Bruna, para mim não existe a possibilidade de eu conversar com a Juliana sobre inglês enquanto, por exemplo, o marido dela estiver passando mal. Cara, desliga do inglês. Eu sou a primeira pessoa a falar, desliga do inglês, vai cuidar do seu marido. Quando ele estiver bem, você volta. Tem um ser humano. E do mesmo jeito que trabalho tem que ter limite, relações com, assim, com o mundo, sair, balada, esse tipo de coisa tem que ter limite, eu acho que isso tudo também tem que ter limite, porque é um ser humano, é uma vida. E a gente defende muito isso. Agora, Ju, deixa eu puxar esse gancho aqui do agora que você falou. Como é que está a sua vida agora? Hoje, se você assim pudesse contar, como é que é a sua realidade de inglês hoje? Você se joga, você conversa, você fala, você consegue entender alguma coisa que te falam, você sai sozinha, mudou a situação do mercado, você já fez alguma coisa, já foi a banco sozinha. Como é que é a tua realidade hoje sobre isso? E eu não, e engraçado, porque olha só, antes dela responder, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu nunca espero uma resposta assim, gente. Ai, meu inglês tá ótimo, maravilhoso, lindo, tá tudo perfeito, zerei a vida. Não é isso. Conta a realidade, Juju. Porque senão não ia precisar de você mais, né? Não, é porque ia estar me enganando, se enganando, não sei. Exatamente. É que você falou assim, a questão do limite, né? A gente tem que saber quando parar, mas também não acomodar no parado, né? Então, existe um equilíbrio aí No nisso. nosso, no nosso mundo, gente, tem uma coisa, é a vara de pesca.
A gente mandou os meus melhores amigos são só meus alunos. Eu posto a foto do balde lá dos melhores amigos. Hoje é dia de buscar balde, bora, minha gente. Eu acho que a melhor comparação em relação ao inglês é academia, é dieta, é assim, é o melhor do mundo, né? É o Do melhor mundo, do nosso, exatamente. é o melhor do nosso mundo, é isso. Não tem Eu amo. comparação melhor que essa, porque realmente é, né? Mas quanto ao meu inglês, eu ainda tenho muito que avançar, claro, né? Mas é totalmente diferente hoje. Assim, eu converso com as pessoas, eu entendo as pessoas, eu vou ao mercado toda semana sozinha, já fui ao banco sozinha, já fui até ao hospital sozinha. É claro que lá no hospital, como é um termo assim mais técnico e tudo, quando você vai para um atendimento médico, o plano oferece um intérprete e tudo, mas até você chegar lá, você tem que falar inglês ali no check-in, tem que falar com, né, com uma recepcionista e tudo. Então, se me fosse colocado esse cenário há um ano e meio, um ano atrás, talvez eu não iria. Eu não iria. Eu ia esperar um dia que meu marido tivesse de folga para ele ir comigo. E era uma coisa também que me incomodava muito, porque como eu sempre fui muito independente no Brasil, esse negócio de, meu Deus, eu tenho que esperar meu marido para fazer as coisas. E aí, meu Deus, eu preciso almoçar. Mas hoje eu consigo parar num drive-thru e pedir o que eu quiser, com educação, é, claro, né? Essa é a primeira coisa que a gente aprende no nosso mundo. Oi, você vai ser educada. Você pode não ser educada em português, mas você vai ser educada em inglês. Exatamente. E hoje eu converso com as pessoas, eu paro para escutar. É claro que tem muito. É porque assim, é difícil, porque aqui tem muitas pessoas de outras nacionalidades. Então, assim, a gente escuta o inglês de muitas formas, né? E aí, em alguns momentos, eu travo na questão de. Porque eu ainda tenho muito aquela questão de, ai, quero traduzir tudo. Na minha cabeça, eu tô assim. É igual tem um meme no Instagram. Eu estou entendendo o que o gringo está falando, estou tentando traduzir e saber se a minha pronúncia está certa. Então, assim, é um monte de coisa. Exatamente. Mas hoje eu consigo me virar, assim, as necessidades básicas do dia a dia. Tá indo super bem, mas é uma questão também de perder a insegurança, de perder o medo, de não ser perfeito. É aquele negócio, né? Mais vale o feito do que o não feito, né? E às vezes até você atingir o perfeito, você tem que ir ali fazendo o bom, né? E isso demorou um pouco para virar a chave na minha cabeça em relação a não ser perfeito, porque eu queria falar perfeito, eu queria saber 100%, e eu travava muito porque às vezes a pessoa falava uma frase inteira e eu só entendia uma palavra, e às vezes nem era aquilo, então eu tinha muito essa trava. Mas hoje eu consigo me comunicar, tenho muito que avançar ainda, mas totalmente diferente. Ju, vou inclusive continuar uma pergunta aqui. Você ainda fala que você não fala inglês? Não, não Não, falo. vocês viram que ela entendeu como? Não! Nunca mais eu recebo um pontapé, nunca mais recebi um pontapé por falar que eu não falo inglês. Agora eu falo que eu estudo inglês e as pessoas perguntam assim: ah, você estuda, o seu inglês é muito bom, eu já tive elogios. E você estuda como, tal? E claro que eu falo, né? Com a minha teacher, Bruna Koch, no nosso mundo. Ai, ai, Juju, mas olha só, aí agora para a gente finalizar, na verdade, assim, eu estou muito feliz da gente poder conversar hoje, de a gente poder contar a sua história para outras pessoas, porque, Ju, você não só saiu do país
você fez muita coisa de uma vez que você nunca tinha feito, né? E a gente respeita, eu respeito muito a coragem, a atitude, apesar do idioma. Respeito muito o fato de você não ter se acomodado. Gente, a Juliana teve dia de acordar um dia, não foram um nem dois, nem três, de acordar 4:30 da manhã para ir fazer a meia hora dela de inglês. Então, assim, nada disso caiu do céu, a chave não vira da noite para o dia, não é fácil, só que tem um payback ali, tem um retorno, porque tudo que você faz com determinação, com, já dizia a Mariana, tem uma aluna minha que ela é chefe nisso. Se você faz uma coisa com determinação, você vai trazer isso para a sua vida, isso vai chegar num resultado, né? Então, Ju, eu acho que hoje, como assim, sua professora, como pessoa que está te acompanhando, eu queria muito te deixar os parabéns, assim, publicamente. Sou muito orgulhosa do teu processo, dos teus avanços. Mais cedo ela falou sobre altos e baixos. A Ju teve uma época que ela tinha os altos e os baixos. Hoje, a Ju é muito mais constante de altos e baixos e volta aqui e volta, e ela volta, e ela volta. E no fim das contas, o que a gente estava falando sobre academia chutou o balde, pode buscar. Pode buscar. E a Juliana, ela não precisa, ela não é o tipo de pessoa que precisa que alguém fale para ela, vai buscar. Porque ela já foi, ela já está aqui assim, oi, voltei. Ô, Juju, para a gente finalizar, então, a sua história não é óbvia. As pessoas que estão ouvindo, não é óbvio a frustração. Como que você lidou? Na verdade, vou até mudar a pergunta. O que que você deixaria de conselho para as pessoas que se frustram diariamente com o inglês? Porque essa chave você virou muito bem. Ela se frustrava muito antes. O que que você deixaria de conselho para essas pessoas, Ju? Ah, eu diria, primeiro, esquece o perfeito, esquece, não tem como de um dia para o outro. Nada na vida a gente consegue de um dia para o outro. Dê valor às suas conquistas diárias, sabe? Um passo de cada vez. Entenda qual que é o cenário que você precisa estudar em inglês, porque não tem como estudar tudo de uma vez. Então, assim, se você hoje quer estudar para o trabalho, se você quer estudar porque vai fazer uma viagem de turismo, se você quer, sabe? Mas dê o start. Só que dê um start na sua zona ali, um pouco de conforto, para você não se frustrar. Então, assim, qual que é a sua realidade? Primeiro se pergunte, qual a sua realidade? O que que você precisa? E aí você entrega para a Bruna e para o nosso mundo, e eles vão fazer a rota certa para você. Mas eu acho que é muito isso. Primeiro, tenta descobrir qual que é o cenário que você precisa estar e dia após dia tenha metas com o inglês. Se não deu certo, não começa, por exemplo, estudando 3 horas por dia, todos os dias, porque não vai dar certo. Você tem uma vida, existe uma vida fora do inglês, assim como existe uma vida fora da academia e de todas as outras coisas. Você precisa começar aos poucos. É assim que eu falo. Por exemplo, esses dias agora, eu falei, vou começar um jejum intermitente. Eu não posso começar um jejum de 24 horas, porque eu vou desmaiar. Então, assim, Simplesmente. pode desistir. Exatamente, eu vou desistir, vou desmaiar. Então, assim, dê tempo ao seu tempo também. Dê tempo a você para começar a ver resultados e aí você vai conseguir avançar mais. Mas também não pare, tá? Juliana, gente, é isso. Juju, inclusive, só para fechar então com o que ela falou, o começo, gente, ele nessa lógica do comece pelo seu é o propósito. O problema por que que eu, Bruna, fugi das escolas tradicionais? Porque eles querem começar por gramática, quer começar pelo verbo to be, quer começar por uma coisa que não é o funcional da tua vida. Então a gente pega a graça da rota que ela está falando, é porque é para você. Então a gente começa. O que que você precisa primeiro? A Ju precisava do cappuccino, baseada em café. A gente ensinou ela a pedir o café dela educadamente. Aí, e vai crescendo até a hora que a gente vai ensiná-la a ir ao médico. Então, essa é a lógica. Ai, ai, Juju, olha só. É,
Muito obrigada. Estou assim extremamente satisfeita por ter você aqui conosco. É uma honra. Assim, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer pela conversa. Foi uma honra te receber aqui no Conectando Mundos. E o Conectando Mundos está disponível no YouTube e no Spotify do Mundo da Coque. Acompanhe também as nossas redes sociais, @teachercoque. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. Obrigada, Juju. Beijo, obrigada.